Miramar Martinez, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e é com imensa alegria que venho aqui hoje me dirigir aos amigos e às amigas do Instituto Kardecista da Bahia, instituição centenária que há tantas décadas espalha as suas luzes de conhecimento, de esclarecimento, de consolo, conforto e acolhimento a tantos corações necessitados como somos todos nós, não é? Agradecendo ao meu amigo que me fez esse convite para hoje estarmos aqui juntos falando sobre fé raciocinada e comportamento, Edivaldo César, esse colaborador do movimento espírita, incansável trabalhador nessa seara do Cristo. E como nós costumamos fazer, antes de iniciarmos as nossas tarefas na seara espírita, vamos orar. Vamos nos conectar com as forças geradoras de todo amor, de todo bem que há no planeta. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectando com o Cristo, o nosso irmão maior, construtor deste planeta, para que ele neste momento permita que os nossos trabalhos transcorram num clima de paz, de harmonia, que tudo aquilo que seja dito possa servir de aprimoramento, de adiantamento, mas acima de tudo, de reflexão produtiva para todos nós. Que o Cristo nos ampare neste dia, nesta tarde, que os benfeitores presentes possam ser realmente os dirigentes, os coordenadores desta tarefa. Assim seja. Pois é, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para tratar de um tema muito caro para a doutrina espírita. Nós vamos falar de fé e, acima de tudo, de fé raciocinada, que é essa proposta que Kardec nos trouxe já no Livro dos Espíritos, mas que sedimentou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que parte exatamente da parte terceira do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata das leis morais, da lei divina ou natural. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá no capítulo 19, toda uma sequência de reflexões acerca do que seria a verdadeira fé. Nós não podemos esquecer que no século XIX, então, quando Kardec estava realmente debruçado nesse trabalho magistral de codificar a doutrina espírita, ele tinha a intenção de se livrar, de certa forma, de se libertar de antigos conceitos e de preconceitos. Ele queria realmente fazer essa aliança tão vital e tão importante, né, da doutrina nascente com a ciência, né? Tanto que Kardec em nenhum momento atribui à doutrina espírita uma definição de religião pura e simples. Kardec denominou o tempo inteiro a doutrina espírita como uma ciência ou como uma filosofia, mas nós sabemos que a parte, vamos dizer assim, religiosa ou moral da doutrina espírita, ela é exatamente a consequência desses pensamentos, dessas reflexões, né, desse amadurecimento do espírito humano diante dos grandes acontecimentos e das grandes questões da vida. E foi isso que Kardec quis nos trazer. Tanto que nesse capítulo 19 ele desenvolve todo um estudo e todo um entendimento acerca do que seria a verdadeira fé, sem querer em nenhum momento desmerecer as crenças de então ou de agora, sem querer em nenhum momento desmerecer ou desrespeitar aquilo que fundamenta o mote da vida das pessoas no tocante à fé religiosa, mas acima de tudo para diferenciar o que seria a fé raciocinada daquela fé que é destituída das reflexões. Então nós vamos encontrar lá no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, que é exatamente aquela passagem, Kardec transcreve de Mateus, onde Jesus, ao descer do Monte Tabor, faz uma cura de um rapaz que estava obsidiado, né? E que naquele tempo se atribuía a entrada de demônios no corpo da pessoa. E no final, né, Jesus é questionado pelos discípulos: por que vós conseguistes realizar essa cura e nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por conta da sua pouca fé. Vocês precisariam ter fé pelo menos
né, como do tamanho de um grão de mostarda, e se vocês tivessem, realizariam grandes coisas. E nós sabemos que a fé, ela tem uma ação muito grande quando ela é projetada dessa forma, e ela modifica o fluido cósmico, e nós conseguimos realmente, né, com a ajuda óbvia e com a permissão divina, realizar curas. Mas esse é um outro capítulo, né? Hoje nós estamos falando dessa fé que é o resultado das nossas reflexões profundas, do nosso amadurecimento, né? Kardec aqui, nesse capítulo, falando da fé religiosa, a condição da fé inabalável, ele vem e diz que há dois tipos de fé, a fé raciocinada e a fé cega. Ele diz que a fé cega, ela seria aquela que nada examina, que tudo aceita, sem que nada passe pelo crivo da razão. E que, ao contrário, a fé raciocinada seria aquela que é fruto da observação, da experimentação e principalmente da reflexão profunda. E que ela não deve ser imposta, que ela não deve ser obtida de maneira violenta, que ela é o resultado de um processo, né? De um processar mental, de uma reflexão profunda acerca dos acontecimentos, para que a gente possa obter essa fé viva, essa fé verdadeira, onde a nossa vontade, ela é trabalhada no sentido de querer firmemente alcançar um objetivo, porque se tem certeza que esse objetivo será alcançado, né? Mas ela é exatamente esse processo. Nós observamos que há determinadas pessoas que têm uma fé natural, uma fé viva natural. Isso independe, inclusive, da religião a qual ela está vinculada, e a fé, inclusive, independe de religiões, né? E isso é, com certeza, o resultado das vivências dessa pessoa em outras existências. Tudo aquilo por que ela passou, tudo aquilo que foi importante para ela construir, né, esse arcabouço dessa crença viva que nós chamamos de fé, né? Um dado importante, algo que é importante que a gente traga aqui nesse momento, é que existiu uma época da humanidade onde ciência e religião, ou seja, onde fé e conhecimento caminhavam juntos, até porque a produção do conhecimento precisava acontecer dentro das instituições religiosas, porque todo o conhecimento ali era produzido, nós sabemos disso, principalmente na Idade Média, né? O conhecimento ele era produzido dentro dos mosteiros, né? Dentro das igrejas, dentro das ordens religiosas, e tudo partia exatamente dali. Depois de um determinado tempo, houve uma negação sistemática tanto de um quanto do outro, ou seja, tudo que era atribuído à religião era de menos valor, a religião ou a fé ou a questão moral era de menos valor, e tudo que era atribuído à religião, ou melhor, à ciência, não poderia ser considerado, era tido como coisa do demônio por aqueles que detinham o poder religioso, né? Então, Kardec vem e traz essa proposta de termos fé em algo que faça sentido para nós, que tenha lógica, não porque nos ensinaram, mas porque nós concluímos desta forma, né? Então, a fé não precisa estar atrelada necessariamente a uma religião. A fé, por exemplo, na ciência, é uma espécie de fé. A gente só não atribui o nome de fé, a gente atribui de conhecimento, né? E hoje, principalmente nos tempos atuais, onde se fala tanto de ciência, nós vemos aí a importância de termos fé na ciência, de acreditarmos na ciência. E a ciência chega aos seus resultados depois do estudo, depois da observação, da experimentação, para se alcançar um objetivo. É esta mesma proposta trazida pelos espíritos superiores a Kardec, que Kardec codifica e traz para nós como proposta de vida, para robustecer o entendimento humano e, acima de tudo, nos preparar para os embates que virão. A fé raciocinada, né, essa fé verdadeira, viva, né, aquela que pode encarar a razão todas as épocas da humanidade, né, sem se abalar, é a fé inabalável, como Kardec diz nesse mesmo capítulo 19, né, ela nos fortalece e nos dá a certeza de que tudo passa, de que tudo é efêmero, tudo é fugaz, né? Eu me lembro que minha avó dizia, só o amor de Deus não passa, o amor de Deus realmente não passa, tudo mais é passageiro, né?
principalmente nós que estamos vivendo neste momento num corpo de carne que vai ficar aqui, né? No mundo das coisas, vamos dizer assim, idealizadas mentalmente, que não é o mundo, vamos dizer, também verdadeiro, pré-existente, né? Que é o mundo espiritual, para onde nós iremos um dia, retornaremos no momento certo. Mas essa fé raciocinada é ela que nos tira, inclusive, da angústia, do medo, da incerteza, porque quando nós cremos na vida futura, a nossa forma de olhar o mundo, de olhar os acontecimentos se modifica. Quando nós cremos na proposta, por exemplo, na lei universal da reencarnação, nós sabemos que estamos aqui agora colhendo os frutos, né, das sementes que nós deixamos na terra. Quando nós sabemos que somos seres criados e fadados à felicidade, nós sabemos que tudo depende de nós. Então, com certeza, as crendices, as superstições, as crenças, vamos dizer, né, assentadas naquilo que não tem um extrato ou um substrato lógico, se torna menos importante. A ciência e a fé têm o mesmo princípio, né? Que é Deus. Deus é a causa primária, ou primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. E tudo o que acontece, acontece sob a permissão dele. Os fatos da natureza, os fatos do mundo espiritual, da natureza espiritual, acontecem sob a permissão divina. Então, nada é sobrenatural. E nós sabemos que as duas asas do conhecimento humano são exatamente a ciência e a fé, e que quando elas caminham juntas, nós temos a harmonia, né? Nós vemos que, principalmente no século XIX, onde tentou se estabelecer o materialismo sistemático, onde houve uma negação total da fé, independente da religião que fosse, da crença, e isso trouxe danos muito grandes ao pensamento humano, né? Mas de certa forma também foi um momento em que a ciência avançou bastante. Mas nós tivemos, assim, cientistas notáveis que nos ensinaram muito a respeito de fé, né? Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com aqueles que, apesar de se debruçarem no conhecimento no conhecimento científico, de mergulharem nas estruturas mais profundas da matéria, né, fizeram questão de asseverar que lá encontraram um poder superior, como o próprio Einstein, cientista judeu, que nos legou tantos conhecimentos importantes que hoje estão, inclusive, sendo ratificados, né, pela ciência atual, e que deu origem, inclusive, a tantos estudos e tantos conhecimentos que hoje fazem tanto sentido, inclusive para nós espíritas, né? E Einstein assevera que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Então, isso é para nós percebermos o quanto que homens totalmente voltados para o estudo da matéria, né, fria, como nós dizemos, encontraram nos seus estudos um significado maior para aquilo tudo, para aqueles fatos, para aquelas transformações, para aquelas modificações, né? Eles encontraram lá Deus, eles encontraram um poder superior, seja o nome que se dê, mas eles encontraram um poder superior, né? O próprio Francis Bacon, inglês, filósofo inglês, né, que tinha como ideia maior a libertação das pessoas das superstições, né, das questões místicas e etc. Mas ele dizia que quanto mais nós nos aprofundássemos do conhecimento, mais nós estaríamos perto de Deus. Que o conhecimento aprofundado nos dá esta certeza de que há um poder maior, de que há um Criador, de que há uma inteligência que rege todo o universo, né? Imagine que esses homens foram notáveis no seu tempo e fizeram questão de trazer isso para nós, né? De deixar registrado nos seus anais essa questão tão importante. E aí, voltando de novo, né, para o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo magistral, onde Kardec trata da fé de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, e que nos dá, inclusive, um aquecimento íntimo, né? De nós sabermos que
existe toda uma organização inteligente por trás dos acontecimentos, de que existe todo um poder de Deus, mas acima de tudo um cuidado de Deus para com todos nós. E aí Kardec vem e diz que para crer não precisa simplesmente ver, é preciso compreender. Não basta estarmos diante dos fenômenos para compreendermos esses fenômenos de maneira aprofundada. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos diante de situações que nós não compreendemos direito, não entendemos, que não vêm para o crivo da lógica e da razão, né? Então nós precisamos realmente utilizar desse processo íntimo de verificação, de aprofundamento, de reflexão, de amadurecimento, para entendermos realmente aquilo que nos cerca. E isso, sendo sedimentado ao longo do tempo, nos dá a tranquilidade que tanto precisamos para viver sem sobressaltos, com menos medo, né? Com menos angústia, com menos inquietações. Nós vemos no mundo de hoje, principalmente nesse momento pós-pandemia, quando nós nos deparamos com tantas mortes, né? Com tantos desencarnes, com tantas dificuldades, com pessoas que sofreram tanto a perda, entre aspas, de entes queridos. E para nós espíritas foi difícil, imagine para as pessoas que não têm a certeza da vida futura, a certeza de que a morte não existe e que aqui estamos agora somente vivenciando no corpo físico as experiências necessárias para depois deixar este escafandro, este corpo e seguirmos adiante na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Se para nós foi difícil, imagine para aqueles que não têm esse conhecimento, né? Eu li uma vez um trecho pequeno texto acerca da vida de Louis Pasteur, que eu vou trazer para vocês aqui, que eu acho muito interessante para que a gente possa refletir na importância da aliança da ciência com a fé, né? Da religião com o conhecimento. Os dois têm que estar realmente atrelados para que a gente possa, inclusive, atuar diante da vida de maneira mais tranquila, né? De maneira mais assertiva e mais harmoniosa. Então, só para deixar registrado, né, que eu acho muito importante, a cegueira, ela não é só dos religiosos, né? Ela é também, e às vezes muito mais, daqueles que detêm o conhecimento científico, porque uma negativa sistemática, né, sem se debruçar, como o próprio Kardec o fez, nos fenômenos e nos fatos para se encontrar uma resposta, é cegueira também. Kardec poderia simplesmente ter cruzado os braços diante daqueles fatos que lhes foram apresentados, mas ele quis ir pesquisar. O seu espírito científico, o seu espírito inclusive pedagógico, porque professor, né? Ele foi investigar, ele foi buscar e chegou a esses fatos e essas conclusões morais maravilhosas, e é por conta disso que nós estamos hoje aqui conversando sobre fé, falando a respeito da ciência espírita e a respeito da importância de nós desenvolvermos essa aptidão para compreendermos os fatos e fortalecer a nossa fé. Então eu trouxe aqui esse texto que eu acho bem interessante, bem curtinho, mas para a gente ver o que é a cegueira científica também, né? Então, um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo a seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor lia um livro de capa preta, né? E foi quando o jovem percebeu que o senhor estava lendo a Bíblia. Sem muita cerimônia, esse jovem interrompeu a leitura do senhor e disse: "O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?" "Sim, mas não é um livro de crendices", respondeu o senhor. "É a palavra de Deus. Você acha que eu estou errado?" E ele disse: "Mas é claro que está errado. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem em Deus e creem que ele tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso." E aí o senhor olhou para ele e fez: "Você acha isso? É isso mesmo que você pensa?" E ele respondeu: "E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário,
como vou descer na próxima estação? Falta-me pouco tempo agora, então deixe-me o seu cartão, que lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. Lhe responderei tudo acerca do que os cientistas atualmente pensam sobre Deus, sobre a criação. Então o senhor cuidadosamente abriu do seu bolso, tirou o seu cartão e entregou ao jovem rapaz. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo e muito envergonhado. Estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais abaixo, a frase estava escrita em letras góticas e em negrito: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Que reflexão, não é verdade? Então, um pouco de ciência nos deixa longe de Deus. Muita ciência nos aproxima do Criador, porque nós aprofundamos o nosso conhecimento e o nosso entendimento acerca da vida e vamos ver que existe um maestro divino, um maestro supremo por trás de todos os fatos que acontecem. Veja, Louis Pasteur, aquele que com sua descoberta revolucionou inclusive a saúde pública no mundo, porque até então não se conhecia de maneira aprofundada, não se conhecia, se tinha uma ideia, uma vaga ideia, mas não se conhecia o mundo invisível, microscópico. E foi a partir de Louis Pasteur que começou a se desenvolver toda uma medicina a partir dos micro-organismos. Então, aquele jovem estava sendo extremamente pretensioso, extremamente soberbo, extremamente ignorante acerca dos fatos, porque ele estava diante de alguém que tinha muito mais conhecimento científico do que ele, mas que em nenhum momento negava a existência de Deus. Uma outra questão que eu penso que a gente deve também tratar de maneira rápida, mas que é importante também para a gente falar, já que estamos falando de comportamento diante da fé, de como nós nos comportamos e atuamos diante ou de acordo com a crença que nós temos acerca da vida e dos fatos. Kardec aqui, no capítulo 19, como eu falei para vocês, né? Multifalado, mas eu acho que é também para despertar essa vontade de a gente, né, ir ao Evangelho segundo o Espiritismo e realmente se debruçar nesse capítulo que é de suma importância para nós espíritas, simpatizantes ou simplesmente curiosos, né? E Kardec diz que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então, as diferentes religiões assentam suas premissas de fé, seus postulados, né, seus requisitos, pré-requisitos, seus pilares, em dogmas. E dogmas seriam esses artigos de fé inquestionáveis. Aquilo que não trouxe, vamos dizer assim, muitos debates e muitas questões, né? Alguém que detinha determinada autoridade, como acontecia na igreja, né, e acontece até hoje em tantas outras religiões, tem um entendimento acerca de determinada questão e cria um dogma de fé. Por exemplo, a virgindade de Maria, por exemplo, a ascensão de Maria, por exemplo, tantos outros dogmas, né, que nós sabemos que existem, indiscutíveis. E aqui na codificação nós vamos ver num determinado ponto onde a reencarnação é tratada como um dogma, né? Não tratada, mas se traz essa expressão, o dogma da reencarnação. E a reencarnação ela não é, na verdade, um dogma se nós observarmos a palavra dogma apenas nessa acepção que é dada pelas religiões que estabeleceram artigos de fé inquestionáveis. Porque dogma, na verdade, na sua origem grega, é uma palavra que significa o que se pensa é verdade. Ou seja, aquilo que se pensa, ou que se pensou, ou que se observou é verdadeiro. Então, como fruto do entendimento, como fruto do conhecimento, como fruto da observação, que é o que a doutrina espírita nos traz, né? Então, na verdade, a palavra dogma, na sua raiz, no seu radical, né, na sua origem, ela não tem esse entendimento de algo que está estabelecido sem reflexão, mas muito pelo contrário, né, é o que se pensa é verdade, no sentido de que aquilo que nós buscávamos, encontramos exatamente porque é fruto da reflexão, do estudo, da experimentação, como é o caso da encarnação, que não é um entendimento
trazido por Kardec, né? A reencarnação, uma lei universal que já está incutida, vamos dizer assim, que já está nos anais mais antigos da humanidade, né? Nas religiões mais antigas, nas seitas mais antigas, nas doutrinas mais antigas, os Vedas, os hindus, os egípcios, os chineses, né? Eles trazem, os próprios judeus também, lá no Antigo Testamento, trazem a reencarnação como ressurreição, né? De uma forma diferente do que nós espíritas entendemos, mas que também não deixa de ser a própria possibilidade do reviver ou da revivência. Então, a reencarnação, ela não é um dogma, a reencarnação ela é fruto também da pesquisa científica, diversos cientistas no mundo inteiro, inclusive renomados, e sem nenhuma ligação religiosa, sem nenhuma conotação de fé, vamos dizer assim, né, ligada a alguma denominação religiosa, pesquisaram, se debruçaram e trouxeram para nós conhecimentos muito importantes acerca disso, né? Nós tivemos aqui Hernani Guimarães, que era um pesquisador, um estudioso do espiritismo, mas também da parapsicologia, e ele, conjuntamente com um cientista canadense radicado nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo grande sobre casos de reencarnação comprovados e registrados em livros, inclusive estudos feitos no Brasil, estudos feitos na Índia, em outras partes do mundo. Então a reencarnação hoje ela não é mais uma possibilidade, ela é uma certeza, né? Ela é inclusive algo que é fruto do estudo e do conhecimento científico registrado em revistas importantes no mundo inteiro, né? Então é muito importante nós trazermos todas essas coisas para desmistificarmos, né, e desatrelarmos o conhecimento espírita da pura e vã ideia, mas de trazer aquilo que Kardec nos propõe como a fé raciocinada, fruto de pesquisa, de entendimento, de reflexão, mas de construção pessoal. Acima de tudo, trazer para nós, para o nosso entendimento, aquilo que para nós faz um sentido profundo, que foi colocado diante da lógica, da razão, como o próprio Kardec propõe, não é? Fé inabalável, só o é, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí nós pensamos no ensinamento, né? Na Boa Nova, em todo aquele conhecimento universal trazido pelo Cristo, principalmente a sua parte moral, né, que é o que para nós importa, e que foi aquilo que tocou mais Kardec quando ele escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando Kardec se debruçou também nesta outra obra importantíssima para todos nós, livro de cabeceira de nós espíritas, principalmente nessa época de tantos conflitos, de tantos desafios, onde nós realmente somos diariamente, né, empurrados para esse colóquio maior com o Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse livro de cabeceira maravilhoso. Então, o conhecimento trazido pelo Cristo, ele está assentado sim na fé verdadeira, na fé raciocinada, porque aqueles ensinamentos morais, né, eles passaram pelo crivo da razão nesses 2000 anos, e eles estão inabalados até agora, e eles assim permanecerão, porque eles são fruto da mente divina. Jesus foi o decodificador maior, né, considerado o médium de Deus, né, o espírito mais puro que já esteve aqui. Então, esse conhecimento trazido pelo Cristo, né, que é na verdade só a pontinha de um iceberg muito maior, ele é fruto da própria mente divina. O Cristo nos trouxe não como uma proposta vã, mas ele veio nos ensinar a fazer, como fazer. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vem e diz que nós devemos nos comportar como ele se comportou, atuar como ele atuou, e todas as vezes que tivermos dúvida de como agir, pensar como Jesus faria, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. Então, meus amigos, essas reflexões que trago nesta tarde, né, fruto de pensamentos pessoais, frutos de
conclusões muito simples, nada muito rebuscado, mas acima de tudo, na vontade verdadeira de poder trazer ou de poder, de sugerir, né? De incitar essa reflexão necessária nesses dias, para que a gente possa se libertar do medo da morte, para que a gente possa se libertar das superstições que nos atrasam tanto, que nos algemam, para que a gente possa ter a certeza da vida futura, para que a gente possa realmente não simplesmente crer, mas saber, como o próprio Emmanuel diz lá em A Caminho da Luz, no Consolador, né? Eu não simplesmente creio, mas eu sei que isso tudo é verdade. Que aquele ente que se foi, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele amigo, aquele irmão, nós nos reencontraremos. Não existe separação eterna. Que tudo que está estabelecido agora e que para nós é a face do mal, ou do caos, ou da dor, ou da dificuldade, seja ela qual for, tudo isso vai passar. E que nós somos os artífices e os construtores, né, da nossa verdadeira felicidade. E que ela nos aguarda. E que caminhar a passos mais largos ou mais lentos, como diz Joana de Ângeles, depende de nós, depende da nossa vontade, depende do empenho que nós colocarmos na nossa atuação. Os nossos comportamentos, eles refletem o nível de fé, né? Eles refletem essa consciência amplificada que já temos ou não acerca do que é a vida, do que são as relações. Quanto mais nós observamos e nos aprofundamos nos conhecimentos verdadeiros, nos conhecimentos imorredouros, imortais, que estão baseados nas leis divinas, e essas leis divinas, quando eu falo delas, eu estou falando das leis espirituais e das leis materiais, porque todas as leis que regem a matéria são divinas. Todas as leis que regem o mundo espiritual são divinas. Todas as leis morais são divinas. Então, se nós nos debruçarmos nisso, se nós realmente empreendermos uma jornada diária, ainda que pouco tempo, né, mas diariamente, para refletirmos acerca disso, vamos nos libertar muito do sofrimento. O sofrimento não vai mais fazer parte da nossa vida quando nós realmente nos reconhecermos espíritos imortais, jornadeando agora no corpo físico, mas a caminho da angelitude. A angelitude nos aguarda, meus irmãos. É para lá que vamos. Apressar o passo depende de nós. E eu trago aqui agora uma reflexão de Emmanuel, do livro O Consolador, para que nós possamos sair daqui hoje reflexivos, mas acima de tudo, corações acalmados, serenados, né, harmonizados com o Pai. No livro O Consolador, Emmanuel responde a diversas perguntas que foram feitas durante algum tempo pelos componentes do grupo espírita Luiz Gonzaga, né, lá em Pedro Leopoldo, onde diversas questões importantes para a doutrina e que faziam com que as pessoas tivessem dificuldade de compreender, né, esses pilares importantes da doutrina. Então, Emmanuel começou a responder essas questões. Depois de um tempo foram compiladas e resultou no livro O Consolador, que é um livro também que eu sugiro que aqueles que não conhecem, né, que tenham essa curiosidade, que não percam tempo, porque é um livro que vale muito a pena ser estudado também. E aí foi perguntado a Emmanuel sobre a definição do que é ter fé. O que é ter fé? É a pura e simples crença em algo, não é? É saber de maneira superficial, é ter a certeza, né? E aí Emmanuel vem e responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus,
Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Ou seja, é a certeza de que, independente da circunstância, independente das adversidades, a misericórdia divina sempre nos ampara. Jamais estamos a sós, jamais estamos como papel na ventania. E é essa certeza de saber verdadeiramente disso que nos acalma, que nos tranquiliza e que, acima de tudo, nos dá o poder da fé, a força da fé. E nós poderemos sim, como disse o Cristo, fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Que o Pai Celestial nos abençoe a todos. Agradeço aos amigos do IKB na figura do meu irmão Edivaldo César por esta oportunidade. E vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer, rogando ao Pai que nesses dias de festejos na nossa cidade, essa proteção, essa mão maravilhosa que livra, que ampara, que guia, que direciona, não falte a nenhum de nós, mas principalmente para os que mais necessitam. Assim seja.